Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 22 de julho de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que serão desenvolvidos nesta noite. E como sempre, as nossas palavras são de agradecimento por estarmos aqui, termos conseguido chegar, termos sido recebidos pela essa comissão luminosa de Abel Sebastião de Almeida, essa comissão de espíritos protetores, zelosos, que estão sempre a nos auxiliar nos momentos mais difíceis. Nós podemos não perceber, mas o auxílio é presente. Bem, meus irmãos, gostaria de falar para vocês, enquanto não tem a projeção da nossa página preparatória para os trabalhos, que a nossa biblioteca recebeu entre de 200 a 300 livros novos. Logo eles estarão catalogados, estarão disponíveis na biblioteca, na nossa biblioteca José Analfio, que eu estava pensando aqui na livraria, porque a livraria é Cilo Gomes Valente, porque a livraria também está com 38 obras novas lá, que vale a pena vocês entrarem na nossa livraria e verificarem essas obras novas. Então, a nossa biblioteca é a Biblioteca José Analfio e a nossa livraria, a Livraria Cilo Gomes Valente. Bem, meus irmãos, eu vou pedir então a nossa irmã Marisa que faça a gentileza de ler para nós essa página preparatória para os nossos trabalhos. Por favor. Boa noite. A Candeia Viva, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no livro Fonte Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do médio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Isso é uma palavra de Jesus no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem um amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da existência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal.
Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. É um bom estudo para nós. Bem, meus irmãos, então nós vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sabemos, segunda-feira é um dia dedicado ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, livro fundamental da nossa doutrina, um livro que nos traz o lenitivo para as nossas dores, para os momentos de muita angústia da nossa vida. Devemos tê-lo sempre próximo a nós, sempre na nossa mesa de cabeceira, procurar lê-lo antes de dormir. E caberá a nós falar no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, os itens 1 a 7. E também tratar de que por que fala Jesus por parábolas. Essa leitura que foi feita pela Marise, como sempre, né, Emmanuel, ele sintetiza de uma forma magistral. Eu acabo tendo que repetir sempre isso. A palestra acabou sendo dada, né, o estudo acabou sendo feito pela leitura desta página psicografada por Chico Xavier e ditada por Emmanuel, que vale a pena ser relida, né, e meditada por todos nós. Ele ali nos coloca todos os ingredientes. Ele nos coloca como nós devemos tratar a nossa energia. Qual é o direcionamento que nós podemos e devemos dar ao nosso conhecimento. Aquilo que foi plantado em nós, do que o Cristo nos ensinou. E aquilo que nós podemos fazer na caridade não é só a parte material, porque normalmente nós limitamos muito a nossa atividade de entendimento sobre a caridade ao dar, ao ajudar materialmente. Isso, realmente, a ajuda, quando feita com amor, ela se constitui na caridade que o Cristo ensinou. Mas a caridade, ela não se resume a isso apenas. Quando nós ouvimos o nosso irmão, quando nós damos uma contra-sugestão para alguém que está numa situação de desequilíbrio, quando nós damos o nosso tempo para gravar alguma mensagem que possa ficar disponibilizada para aqueles que estão sofrendo, que precisam de apoio, nós estamos fazendo a caridade. Quando nós estudamos um tema e quando nós procuramos passar esse tema doutrinário para as pessoas, isto também é caridade. Então, aqui na nossa casa, nós temos muito certo para nós essa realidade. Aqui, quando se fala da parte doutrinária, do estudo, da transmissão do conhecimento, nós estamos falando também de caridade. Quando nós fazemos a campanha do quilo, a campanha da sopa, quando vamos para a ronda, levar o alimento, né, e o amor também para esses nossos irmãos que estão na rua, isto é caridade. Então, esta é a forma de nós queimarmos o óleo da candeia, como Cristo nos ensinou. E nós vamos ver isso mais à frente. Então, vamos começar com o que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, uma citação de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa.
né? Você veja que o nosso, né, estimado Emmanuel, né, ele já falou isso para nós, né? Ou seja, nós devemos transmitir o conhecimento que conseguimos ter. Ele não deve ficar restrito a nós. Nós não devemos encapsular aquilo que conhecemos, tá? Sem espargir para os outros a luz que já chegou até nós. Então, esse termo alqueire, que é citado na Bíblia, no seu sentido original, de cesta para medir grãos, também é chamado de módio. A passagem bíblica fala em acender a candeia sob o alqueire, que simbolicamente representa ocultar a luz, né? Porque se eu não coloco a lamparina num lugar em que ela possa ficar visível e espargir a luz, eu estou tentando o quê? Eu estou tentando ocultar a luz, né? Ou se eu coloco uma lamparina, uma candeia, debaixo da minha cama, né? Como está dito ali simbolicamente, né? Eu estou ocultando a luz. Então ninguém, e aí continua, né? Em Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17, ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, quer dizer, o módio, né? Ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso era muito comum, e ainda é muito comum, né? Apesar de que muito menos do que foi no passado, de você ter grupos que entendem que o conhecimento que eles conseguiram adquirir não pode ser espargido, não pode ser divulgado, e criam determinadas sociedades herméticas, onde somente alguns núcleos pequenos poderiam conhecer de verdades, que são verdades que o Espiritismo nos descortinou para todos, e tão importantes, né? Conhecer sobre a vida eterna, como o Espiritismo nos traz, porque Jesus já nos ensinou isso, não é? Mas o Espiritismo ele foi a chave que nos permitiu, né, entender os detalhes como tudo isso se processa e sairmos simplesmente do simbolismo, conseguirmos tirar do simbolismo uma mensagem brilhante que Jesus passou para todos nós, a mensagem da vida eterna, como isso se processa, as reencarnações. Quando nós temos presentes isso na nossa vida, nós conseguimos nos desapegar muito mais da matéria, conseguimos entender muito melhor aquilo que se passa conosco. Essa é a importância do conhecimento transmitido. Então, ainda sobre essa questão, né, que a parábola é um símbolo fortíssimo, né? Nós estamos no mundo dos símbolos quando falamos das parábolas, né? Então, ele falou da candeia, que Jesus usou, né, o termo é um objeto cheio de azeite, com um pavio que, aceso, durava algumas horas, similar a um lampião, candeeiro. O alqueire ou módio, nós vimos na leitura que foi feita aqui, média, mas eu acho que aquilo foi um erro de digitação, né, naquela mensagem que foi lida, né? Não é médio, é módio, né? É uma medida usada para medir trigo, farinha, azeite, etc. Apresentava-se na forma de um vaso alto que se colocava no chão sobre um tamborete ou sobre a mesa. E o velador é um suporte vertical de pau que assenta sobre uma base ou pé e que termina superiormente por um disco circular. Então, aqui, eu fiz isso com a ajuda da inteligência artificial. Então, aqui é apenas para mostrar, né, que isso aqui estaria representando a candeia, isso aqui o módio, seria, segundo, né, a definição maior um pouco, né, e isso aqui seria o velador, com a luz colocada sobre ele, com uma ponta, né, de energia ali acesa, né, incandescente. E aqui é uma lamparina antiga, né, do primeiro século. Aqui também, né, uma outra forma de representação, né, do módio, com a candeia ao lado,
e a candeia sobre o velador, coisa que nós estamos vendo na parábola que acabamos de ler. Então não há uma só pessoa que, depois de haver acendido uma lâmpada, cubra com uma vasilha, né? Como nós estamos vendo ali. Você não vai acender uma lâmpada e cobri-la com a vasilha. Ou coloque sob a cama, coloca assim, sobre um velador, para aqueles que entrem vejam a luz. Pois não há segredo que não deva ser descoberto, nem nada escondido que não deva ser conhecido e levado a público. Como eu já tinha lido, né, está em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E eu me lembrei, quando estava montando essa tela, de uma frase muito bonita que eu gosto, já carrego comigo, eu não me lembro mais de onde foi que eu li, em que livro de André Luiz, mas que ele diz: quem dá o bem é o primeiro beneficiado, quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. E é isso que acontece com todos nós, quando nós nos dispomos a levar o conhecimento, quando nós nos dispomos a apresentar para os nossos irmãos essa mensagem de Jesus, tão importante, tão redentora para todos nós. E lembrando sempre que isso é caridade. E não importa a qualidade da luz, nós vamos ver mais à frente, e eu acho que aqui eu já posso antecipar, por fazer uma leitura, numa obra que eu sugiro a todos, né, quando puderem, adquirir, ou então vocês podem pegar por empréstimo na nossa biblioteca, que é uma obra de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. É uma obra que nós temos, inclusive, na nossa livraria. Vejam aqui o que ele nos diz. Assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, como conceber ou receber um novo conhecimento, uma verdade nova e ocultá-los aos nossos semelhantes. E é isso que Jesus está nos alertando, né? A recomendação, e aí pulando algumas coisas, a recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todos a vejam, por ela se iluminem, ou então, para que essa luz seja julgada de acordo com a sua claridade, né? Claro, é a informação. A informação vai ser julgada com relação à sua perfectibilidade, mas a informação tem que passar. Aquele que recebe vai apreciar, vai julgá-la. E mais adiante, ele diz: uma árvore má não pode dar bons frutos, e o combustível inferior não dá pela mesma razão boa luz. Julga-se a árvore pelos frutos e o combustível pela claridade, pela pureza da luz que dá. A luz do azeite não se compara à do petróleo, nem esta com a do acetileno, que é um gás, né? A temperatura ambiente ele é um gás. Mas todas juntas não se equiparam à eletricidade. Seja como for, é preciso que a luz esteja no velador para se distinguir uma da outra, daí a necessidade do velador. Então, essa é a importância, não importa qual é a grandiosidade do nosso combustível. O meu combustível é azeite, mas ele ilumina. Eu não devo deixar de acender essa candeia e tentar ajudar o meu irmão com o conhecimento que eu já tenho. O meu combustível é o acetileno, ótimo, então. Então é a eletricidade, mais ainda, melhor ainda, mas não deixemos de acender a candeia para iluminar os nossos irmãos que precisam também ter essa informação. E aí, continuando, né? Continuando na nossa obra. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Ou seja, o a eles aí é o povo em geral. Jesus sabia que ele precisava modular as informações. Ele tinha um pequeno grupo que ele sabia que, para aquele pequeno grupo, que eram os apóstolos, muito ele informou. Ele não só informou, ele formou. Mas tinha toda
uma quantidade imensurável de pessoas, a população em geral, que ele não poderia pura e simplesmente jogar todas aquelas verdades, todas aquelas luzes. Ele precisava adaptar a informação. Adaptar a informação para que essa informação atravessasse os séculos. E, na medida em que os homens fossem se aperfeiçoando intelectualmente, começassem, então, a perceber, né, aquela gema que está ali por trás. Ou seja, ele é como se fosse uma pedra bruta sendo lapidada. Então, porque aquele que já tem, né, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que se lhe tirar, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Isso está em Mateus capítulo 13, versículos 10 a 15, que Allan Kardec nos transcreve. E aí nós estamos falando da importância da parábola, né? E o que é a parábola? Eu trouxe um conceito bem simples aqui, né? Que é uma narração alegórica que encerra a doutrina moral. A parábola é um poderoso símbolo, como eu falei, né? Que permite a incontáveis pessoas, em diversos momentos da história da humanidade, extrair conhecimentos e ensinos antes impossíveis de serem compreendidos por seus antepassados. Ou seja, hoje, quando nós lemos e interpretamos as parábolas, quando estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos usando um ferramental interpretativo, chaves que nos permitem entender que os nossos antepassados da época de Cristo, o povo que o cercava, e muito mesmo posteriormente, na Idade Média, não tinham esse arsenal, esse instrumental de interpretação. Esse instrumental de interpretação, ele estava ainda, em alguns lugares, hermeticamente tratado. Algumas sociedades herméticas que conheciam algumas coisas que permitiam, aí sim, eles já tinham conhecimento da possibilidade da reencarnação, da sobrevivência do espírito, mas eles não divulgavam. Aquilo ali era para poucos. O Espiritismo chegou e divulgou, metodizou, organizou tudo aquilo que estava esparso em alguns pontos, para algumas poucas pessoas. Então, permitiu que nós pudéssemos hoje estarmos interpretando essa maravilha que é o conjunto das parábolas que Jesus nos deixou. Estamos encontrando a mensagem que estava por trás daquela alegoria. E ainda sob o poder das parábolas, né? Entendendo melhor esse poder, vimos que a parábola é uma comunicação alegórica ou metafórica. Trata-se da exposição de um pensamento ou ideia sob a forma figurada. Portanto, a parábola é um poderoso recurso simbólico que transcende sua forma narrativa para transmitir ensinamentos profundos e duradouros. Então, como vimos, e aqui eu trouxe aqui uma mensagem, né, extraída de um livro que não é espírita, mas eu acho que diz muita coisa com relação a esse tema. Como vimos, comunicar-se metaforicamente é dizer alguma coisa, referindo-se a outra coisa. Por exemplo, a vida é um jogo. Isso é uma forma metafórica, muito comum de descrever a vida. Todas as histórias e analogias são metáforas, independente de estarmos ou não a par disso. As parábolas bíblicas são todas escritas metaforicamente. Por isso, atravessam os tempos e têm o poder que têm. Vejam, quando nós temos nessa parábola que fala da candeia, não coloqueis a candeia sob o alqueire, nem sob o módio, né? Ou, se quisermos entender melhor, o módio sobre
a candeia, nós temos também a referência ao sal. Jesus fazia uma referência ao sal. Para aqueles que já tinham conhecido a sua mensagem, como é que ele dizia, né? Sois o sal da terra. E por que é que ele falava isso? Né? Porque o sal dá sabor ao alimento. Né? E quando nós não atuamos divulgando, dando sabor ao alimento, ou seja, entregando para tantos quantos precisam aquilo que nós já temos, nós nos tornamos insípidos. E o sal, quando é insípido, quando não salga, quando não dá o sabor, ele deixa de ser útil. Ele precisa voltar para de onde foi tirado, né? Para que depois se possa novamente pegar e retirar o sal. E então ele usa muito essa alegoria do sal também. E continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, ou seja, falo-lhes por símbolo, falo-lhes por alegoria, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes. Por enquanto, digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Olha, todos nós aqui, né? Ou seja, ou quase todos nós, temos a experiência de educar ou de ter educado os nossos filhos, de termos tido a necessidade, não de impedir que eles tivessem acesso à informação, mas de termos dosado a informação de acordo com o entendimento que eles tinham em cada uma das épocas em que estiveram conosco, num processo de educação, porque é assim que se faz. E era assim que Jesus fazia. Não se chega ao cálculo integral sem antes conhecer as 4 operações, não é? Então, tudo é um caminhar, tudo é uma preparação. E Jesus estava nos preparando. Ele chegou exatamente para isso. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram, por si mesmos, a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. E então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. E a nossa doutrina
trabalha fundamentalmente com a fé raciocinada. Nós temos, assim, após conhecermos a doutrina espírita, após estudarmos as obras da codificação, nós temos a obrigação de elegermos sempre a razão, a pedra de toque, para aceitar ou não as coisas que nos chegam. E nós encontramos no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, nas questões 18 e 20, uma alusão a esta questão, ou seja, não há nada de oculto que um dia não venha a ser revelado. Então vejam, questão 18, pergunta Kardec aos Espíritos: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Questão 19 do Livro dos Espíritos. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Respondem os Espíritos: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos errou, tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Essa é a pergunta 20 do Livro dos Espíritos. Respondem os Espíritos: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Ou seja, quando olhamos para a natureza, quando olhamos para a perfeição do corpo humano, quando pegamos, por exemplo, o olho e tentamos analisar todos os aspectos que envolvem o olho, nós nos deslumbramos tanto que não há como não imaginar e não pensar em Deus. Voltaire costumava dizer que o universo o encantava e que ele imaginava o universo como um grande relógio e que não podia imaginar a existência de um relógio sem um relojoeiro. E, de fato, não é? Ou seja, então, a imensidade do que nós desconhecemos ou seja, o que nós desconhecemos é uma imensidade. O que nós conhecemos, que não é pouco, é muito pouco. Mas tudo que nós conhecemos pode ser utilizado utilmente para nós aumentarmos o conhecimento e melhorarmos o nosso próximo. Nós estamos fazendo agora, antes de começarmos, o quarto de hora de reflexão, que todos os médiuns devem se lembrar disso, os médiuns da casa, né? Sempre com 15 minutos antes, né? Procurar chegar, ficarmos ali na Câmara de Paz para fazermos esse quarto de hora, né, de meditação, que é muito importante antes de começarmos os trabalhos. Então fica aqui a lembrança aos médiuns para esse aspecto. Então, como eu estava dizendo, né, então é importante nós lembrarmos da nossa responsabilidade quando nós começamos a ter o conhecimento, de passar esse conhecimento, não de guardá-lo para nós, né? Não de simplesmente só vou falar se alguém me procurar. Não, às vezes alguém não está procurando porque não sabe o que nós sabemos, não sabe até onde nós podemos auxiliar. Nós temos que chegar ao nosso irmão. Por isso a importância do atendimento fraterno. Nós temos aqui na nossa casa o atendimento fraterno, é coordenado, como eu já disse, pela nossa irmã Gesilda, nossa irmã Sayume participa, Nelly, Karina Suzarte. Ou seja, esse é um trabalho de amor, de caridade. É um trabalho de escutar fraternalmente o nosso irmão.
aquele que vem com problemas, que muitas vezes precisa, a maior parte da solução do problema está nele mesmo. O que ele precisa é falar sobre o problema. E alguém que o escute, mas escute sinceramente. O que se faz num trabalho de chamado anterior, antes se chamava de desobsessão, né? Que nós trabalhamos isso na quarta-feira, e que atualmente se chama no movimento espírita de dialogação fraterna. É isso. É ouvir os nossos irmãos desencarnados que aqui chegam, trazidos pelos trabalhadores desta casa, da espiritualidade desta casa, e que estão junto a vários e vários irmãos encarnados, estão ali imantados nas casas, junto a eles, e esses irmãozinhos são trazidos aqui, sofredores, muitos deles precisam apenas ser ouvidos, apenas isso. Outros vêm com muito maiores problemas. Ou seja, então o trabalho do dialogador é um trabalho fundamentalmente de amor, é um trabalho de ouvir com amor. E é um trabalho, é claro, que não é só isso, envolve passos de dispersão, envolve contra-sugestões, porque aquele que chega autossugestionado para o sofrimento, e você precisa contra-sugestioná-lo, e envolve o uso indispensável da prece, no auxílio a esses irmãos. Então, isso é caridade. Ou seja, então, nas contra-sugestões que são feitas, são orientados esses irmãos pela realidade da vida espiritual, que muitos deles, apesar de desencarnados, possuem profundas dúvidas. Então, essa digressão é uma digressão para mostrar o seguinte: o que Jesus quer nos transmitir com esta parábola da candeia. Levem a luz. Se nós estudamos, quem estuda aprende, quem aprende pode ensinar, quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. Então todos nós podemos ser divulgadores, dentro das nossas características, dentro das nossas limitações, mas podemos e devemos. Em primeiro lugar, dentro de casa. Mais ainda, recortando esse universo menor, né, com os nossos filhos. É insuperável essa oportunidade que nos é dada de orientá-los adequadamente. Nós não podemos impedir que eles, quando estiverem adultos, sigam o caminho deles e as orientações filosóficas ou religiosas que eles possam, eventualmente, escolher. Essa é uma diretriz deles, que é uma escolha pessoal. Mas nós temos que ter a convicção de que nós usamos a nossa energia, usamos o nosso acetileno, nosso azeite ou a nossa eletricidade, acendendo a candeia para eles e dando a informação para eles. É isso que se espera de nós. O item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva e não sob o alqueire. É diferente. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de os dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. E Jesus sabia, já na época de Jesus sabia sobre as sociedades essênias, que já detinham alguns conhecimentos importantes sobre a sobrevivência do espírito, sobre a existência de um ser pensante, sobrevivente, pré-existente e sobrevivente à matéria. Mas essas sociedades essênias eram sociedades fechadas, hermeticamente fechadas. E o conhecimento não era distribuído, obviamente. Era entre eles. Então, Jesus sabia já naquela época. Então, quando ele trouxe essa parábola e falava sobre ocultar a informação, ele não estava pura e simplesmente imaginando alguma coisa. Ele sabia que aquilo já, na época em que ele estava aqui encarnado, existia. Era uma realidade.
Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação, o que era contrário à razão. Né? Por isso que, voltando a falar o que eu falei, né, agora há pouco, né, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Não é? Gradualismo. A mensagem que Jesus nos dá nessa parábola é gradualismo. Ou seja, mas nós não podemos deixar de acender a candeia. Nós não podemos deixar de queimar as nossas energias, seja azeite, seja acetileno, seja eletricidade, não importa qual é a nossa capacidade de brilhar, de fazer a luz. Se nós temos a capacidade de fazer uma luz, mesmo que fraca, façamo-la. Pergunta-se, item 6, pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas, isso é muito importante, sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Né? Isto aí é muito claro. Ele sempre mostrou a necessidade da prática da caridade, da ajuda aos irmãos. Não é? Tanto que ele foi pródigo em ser claro com relação a quem é o meu próximo. E foi ainda, em um único momento, que eu conheço, pelo menos, do que ele nos transmitiu, ele foi programático com relação a como ajudar o próximo. Ali ele fez o programa de ajuda. Como é que o programa de ajuda pode ser feito? Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Amar. Amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Faça ao próximo aquilo que gostaria que ele te fizesse. Nós não precisaríamos mais de legislação alguma, se todos nós seguíssemos essa regra. Fazei ao próximo somente aquilo que eu gostaria que ele fizesse a mim. Por que nós temos esse cipoal, nessa selva de normas impositivas, normas de conduta, que são as leis? Porque nós não seguimos essas regras, então nós precisamos de regra para tudo. Porque senão o convívio ainda para nós se torna insuportável, impossível de ser mantido. Então, como nós precisamos, nós vivemos enterrados numa selva de normas. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento.
Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. É a responsabilidade. É a responsabilidade que nós, espíritas, com o conhecimento que nós vamos adquirindo, né, através dos nossos estudos, nós passamos a ter. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro ensinamento. Esta é a chave de interpretação que a doutrina espírita nos dá. E, finalmente, temos o item 7. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. E nós vemos isso com clareza, né? Nós vemos que Kardec estruturou a doutrina espírita, né? Organizou, consolidou o conhecimento, né? Através dos 5 livros básicos da doutrina espírita. Foi secundado, foi ajudado, na época muito próxima da sua existência aqui como encarnado, por Leon Denis, por Flammarion, né? Por o Epsargent e tantos outros, Gabriel Delany, né? Então todos esses e muitos outros, né, ajudaram muito na divulgação e no aprofundamento em alguns aspectos da doutrina espírita. Mais para cá, mais próximo de nós temos o nosso querido, inesquecível Chico Xavier, que com a sua mediunidade trouxe um incontável aumento de informações detalhadas sobre aquilo que estava sendo tratado da doutrina, ainda de uma forma mais sintética. Ou seja, as obras psicografadas por Chico Xavier nos permitem isso, por Dona Ivone Pereira, por Divaldo Pereira Franco. Então é esse gradualismo em que, aos poucos, aquilo que na doutrina ainda não estava aprofundado, começou a se aprofundar, começou a ser esclarecido. E não parou, não para até hoje. Né? Nós temos Deolindo Amorim, Jorge Andréa e tantos outros. Nós temos, por exemplo, Antônio Luiz Saião, em 1957, foi editada esta obra, uma obra para quem quer se aprofundar também na análise das escrituras, elucidações evangélicas, à luz da doutrina espírita, muito interessante. Né? Kai Barschuttel, que eu já li também trechos para vocês, fantástica obra, uma obra indispensável para quem quer se aprofundar. Então, se houvessem, eu não sei se eu já li isso aqui, já terminei aqui? Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Sobre essa questão da luminosidade,
eu volto a vocês com Caiba Schutel, um trecho também muito interessante. No sentido espiritual, que é justamente aquele em que Jesus falava, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, não a esconderem sob o módio do interesse, nem sob o leito da hipocrisia. Quer seja fraca, média ou forte, ilumine na proporção do azeite, do petróleo, do acetileno ou da eletricidade. O mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, que são as irradiações dessa luz, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Com isso, ele está nos lembrando aquilo que Emmanuel, né, nos informou e a nossa irmã Marise leu, né? Ou seja, essa luz que nós temos que colocar, que acender na candeia, é a do conhecimento e é a da prática da caridade. Porque a prática da caridade também, prática da caridade que eu quero dizer, essa caridade material. Porque entregar uma informação como essa da doutrina espírita, da mensagem de Jesus, é caridade, como nós vimos, né? Ter luz e não fazê-la iluminar é colocá-la sob o módio, é o mesmo que não a ter, e aquele que não a tem e pensa ter, até o que parece ter, ser-lhe atirado. Ao contrário, aquele que tem, mais lhe será dado, isto é, aquele que usa o que tem em proveito próprio e de seus semelhantes, mais lhe será dado. Ou seja, nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados, e o plano espiritual nos auxilia sempre que nós estivermos voltados para auxiliar. Temos certeza que o auxílio se torna cada vez mais intenso, cada vez maior. A sustentação é cada vez maior. E tem mais coisas importantes aqui, mas é que o nosso tempo também não... Aí eu gerei Isso aqui é mais para nós, né? Não tem a ver com... Não está no Evangelho. Eu gerei também, com o auxílio da inteligência artificial, uma imagem, né? Eu fiz um prompt, né? E pedi que ela gerasse, né? Ela gerou algumas imagens. Eu selecionei essa imagem aqui. E eu queria trazer para vocês, que nós estamos falando de símbolos já há algum tempo. A parábola é uma alegoria, a parábola é um símbolo. Isso que está aqui, por exemplo, é muito simbólico. E tem a ver com o que nós já falamos, né? Vocês vejam que na inteligência artificial, ela idealizou a figura do espírito assim: o conhecimento por essa chave que está aqui, quebrando os grilhões que nos prendem à ignorância e permitindo que nós possamos abrir o cadeado que nos traz a vida maior, melhor, o conhecimento. É claro que, às vezes, aqui eu quis mostrar que, com o conhecimento da doutrina espírita, nós podemos interpretar profundamente as parábolas e as mensagens de Cristo. Mas, às vezes, a inteligência artificial nos prega algumas peças. Aqui era para ter Bible. Agora, eu não sei porque que apresentou CIB, mas não importa. Esse livro aí estaria representando a Bíblia, não é? E que, a importância que os espíritos, através de Allan Kardec, nos trouxeram um conjunto de conhecimentos articulados, organizados, que Kardec, na verdade, trabalhou nessa organização, sistematizou tudo aquilo e nos entregou, e isso se tornou uma chave de interpretação para nós. Nós podemos entender melhor a mensagem que Jesus deixou para nós. Ali, dentro daquela pedra bruta tem uma gema. E a doutrina espírita nos permitiu, nos deu o buril para poder quebrar aquela pedra bruta, né? Tem o maço e o cinzel. Nós passamos a ter... A doutrina espírita nos deu o maço e o cinzel. Bastava a nós apenas quebrar a pedra para encontrar ali a gema. Então,
E finalizando, meus irmãos, eu gostaria de ratificar, né, para todos, né, a importância dessa obra. É uma obra que auxilia muito para nós entendermos a mensagem de Cristo. É uma obra clássica já da nossa doutrina espírita, né, que é uma parábola e ensinos de Jesus, né, de Kai Bachutel, um trabalhador que foi incansável aqui na doutrina espírita, um brasileiro que dedicou os melhores anos da sua vida à causa espírita e à prática incondicional da caridade, à divulgação incondicional da mensagem espírita e, principalmente, da mensagem cristã, porque nós espíritas somos essencialmente e necessariamente cristãos. Então, meus irmãos, fica aqui. Nós temos na nossa livraria essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Se desejarem, é só falar com a nossa irmã Marisa ou a nossa irmã Sayumi, e temos na nossa biblioteca, também disponível. Então, meus irmãos, muito obrigado pela atenção.